Meus queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui pela primeira vez, né, para fazer esse vídeo. É um desejo que Deus colocou no meu coração para estar ministrando uma palavra rápida para vocês aí, para que Deus venha nos ensinar algo, nos abençoar, né, através da palavra dele. A palavra do Senhor diz aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobre tudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu quero falar aqui, em poucas palavras, rapidamente, sobre orando em todo o tempo. Nós vemos que a palavra do Senhor, ela nos diz, o apóstolo Paulo nos dizendo que nós temos que estar revestido de toda a armadura de Deus. Mas ele frisa bem que no versículo 18, que nós temos que estar orando em todo o tempo. Não adianta nada, nós temos toda a armadura, estar revestido com as armaduras de Deus, capacete da salvação, espada do Espírito, calçados os pés com sandálias do evangelho, preparação do evangelho. E todas essas armaduras que o apóstolo Paulo diz aqui, se nós não estivermos orando em todo o tempo, com toda oração e súplica e intercedendo, que ele fala, por todos os santos. E nós temos alguns pontos aqui que fala sobre pessoas que oravam na palavra. Jó, ele recebeu a vitória, Deus restituiu tudo em dobro para Jó quando ele orava pelos seus amigos. Está lá em Jó capítulo 42, versículo 10. Que a Bíblia fala assim: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó dantes possuía. A palavra do Senhor também nos dizem que Ezequias, quando recebeu aquela notícia de Isaías sobre a morte dele, Ezequias vira para a parede e ora, e chora muitíssimo. Diz assim um versículo: E disse, Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração. Então Ezequias também orava. Se nós olharmos um pouco para trás da palavra, que ele fala que Ezequias, ele andou, né? A Bíblia fala que ele andei diante de ti em verdade com o coração perfeito. Essa pessoa que andou em verdade, coração perfeito, porque orava, porque buscava a Deus, porque tinha uma intimidade com Deus. E a gente só tem intimidade com Deus quando a gente ora. Tem outros exemplos, como Daniel. Daniel, quando ele fica sabendo do decreto do rei, ele já orava antes, 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele fica sabendo do decreto do rei e ele continua orando. Né? Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, né? Que nós não podemos estar congregando nas nossas igrejas, mas nós não podemos pensar no sentido de a comunhão nossa é somente na igreja. A igreja é um lugar da gente somente receber o que nós temos buscado, porque o próprio Jesus fala: entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o seu pai.
E é esta hora que a gente tira o nosso a sós com Deus, é essa hora que a gente ora, que a gente se derrama na presença de Deus. Quando a gente está sozinho, com você e Deus, eu e Deus. E Daniel aqui não parou de orar. No versículo 10 ele diz assim: Daniel, pois, quando soube do edito que estava assinado, entrou em sua casa, havia no seu quarto janela aberta do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel sempre orava, Daniel sempre buscava, mesmo que ele ficou sabendo que ele podia ser lançado na cova dos leões, que ele podia ser morto, ele não parou de orar. E nós temos que buscar o Senhor em todo momento. E como nós buscamos o Senhor? Orando em todo tempo. Como diz o versículo 18 de Efésios, orando em todo tempo, com toda oração e súplicas pelos santos. Nós devemos estar sempre buscando ao Senhor, porque a oração que é a nossa chave, a oração é que nos leva a conversar com o nosso Deus. Não devemos fazer uma oração repetitiva, não. Nós devemos conversar, porque se nós temos intimidade com as pessoas, como você fala com uma pessoa que você tem costume de conversar todo dia, aquela conversa que você tem com uma pessoa, você tem que ter uma conversa com o Senhor, né? Você tem que conversar com o Senhor, você que tem que buscar Ele todos os dias. Como que a gente tem intimidade, como que a gente quer que Deus atenda às nossas petições, sendo que nós não conversamos com Ele, sempre que nós não oramos. Temos vários outros exemplos. Paulo e Silas oravam na prisão quando eles foram libertos. O próprio Jesus nos ensina aqui no capítulo 21, versículo 22, em tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Lucas 21, 36 diz assim: vigiai, pois, orando em todo tempo. Novamente ele fala para nós orar em todo tempo. Orando em todo tempo, para que possais escapar de todas as coisas que hão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. O que a palavra nos diz aqui é que nós temos que estar orando em todo tempo, porque ia acontecer coisas difíceis, que o próprio Jesus nos diz aqui, todas as coisas que hão de acontecer. Então, qual que é a nossa finalidade? Qual que é o nosso firmamento? A nossa fé, ela tem que estar firmada no Senhor. A nossa fé não pode estar firmada só na gente ir na igreja. Hoje nós não podemos ir na igreja. Esses dias nós estamos vivendo tempos difíceis, nós não vamos poder ir à igreja. Aí nós vamos desviar do caminho do Senhor, nós vamos esfriar a nossa fé porque nós não podemos ir na igreja? Não, a igreja somos nós. E nós devemos orar e buscar o Senhor nas nossas casas, em qualquer lugar que você estiver, e sempre buscando ao Senhor, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo, né? O próprio Jesus diz aqui, posto em agonia, orava mais intensamente. Jesus, quando ele estava em agonia, ele orava mais intensamente. E ele nos ensina isso. Jesus sempre nos ensinou essas coisas, né? E o Senhor, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corria até o chão. O versículo 45 fala assim: e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E achou-os dormindo de tristeza. Então nós vemos que os discípulos não vigiaram com Jesus, não oraram com Jesus. E o versículo 46 diz também: e disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Romanos 12 diz assim: alegrai-vos na presença, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Nós temos que estar todos os dias, em todo o tempo orando, buscando ao Senhor. Filipenses 4:6 nos diz assim: não estejais inquietos por coisa algumas, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim: orai sem cessar. Tiago 5:16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Fala de intercessão, como diz o versículo 18. Volto a repetir o versículo 18 de Efésios 6, que fala: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica pelos santos, orar um pelos outros.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? O final do versículo 16 de Tiago 5. 1 Pedro 4 e 7 nos diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio, vigiai em oração. A oração, ela tem que estar no nosso dia a dia. A oração é o alimento da nossa alma. É a oração, o jejum e leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus. Deus nos leva a essa mensagem, Deus colocou essa mensagem no meu coração para falar para mim e para você, que essa palavra fala comigo também. Para que nós estejamos em oração, buscando ao Senhor em todo o tempo, porque nós estamos já vivendo tempos difíceis. E quando Jesus fala dos verdadeiros adoradores, ele fala isso, porque uns adoram no templo, ele não queria saber o lugar, o importante era você estar adorando em espírito e em verdade. E a adoração, isso tudo faz parte da adoração, é oração, hinos de louvores, leitura da palavra de Deus, é um conjunto completo. Isso está dentro do contexto da oração, de adoração. Nós devemos orar a Deus em todo o tempo, buscar o Senhor em todo o tempo. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, que esta palavra venha frutificar na sua vida e na minha também. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.